Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. A descendência de Ruben. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos irmãos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Versículo 2. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele havia brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Versículo 3. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel, versículo 4. Os filhos de Joel foram Semaías, pai e fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal. Versículo 6, que gerou Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conduziu cativo para o exílio. Beera foi um dos príncipes dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe, Zacarias. Versículo 8. Bela ben Azaz, Bela, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que vai desde Aroer até o monte Nebo e Baal-Meon. Versículo 9. A leste tomaram posse do território que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, porquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em número nas terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Gade, versículo 11. Ao lado da tribo de Ruben, estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bassã até Salcá. Joel tornou-se o primeiro chefe de clãs em Bassã, e Safã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Versículo 13. Eis, portanto, os parentes deles por famílias tribais: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacá, Zia e Eber. Foram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Bississai, neto de Jado e bisneto de Bus. Versículo 15. Ahi ben Abdiel, Aí, filho de Abdiel, e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais. Eles se estabeleceram em Gileade, em Bassã, e em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Versículo 17. Todos esses
foram devidamente registrados segundo as suas genealogias durante o governo de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Guerra entre as tribos transjordânicas. Versículo 18. As tribos de Ruben, os rubenitas, assim como as tribos de Gade, os gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Veja só o que diz o comentarista. A vitória é conquistada mediante, primeiro, um espírito valente e corajoso. Versículo 18. Segundo, caminhando em oração. Versículo 20. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou. Terceiro, compreendendo que a batalha é de Deus. Versículo 22. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. A vitória é conquistada mediante, número 4, com esperança nos bons resultados que sempre chegam. Versículo 21. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E a vitória é conquistada mediante princípios esses que também regem as nossas lutas espirituais diárias. Então, a vitória é conquistada mediante um espírito valente e corajoso. 2. Caminhando em oração. 3. Compreendendo que a batalha é de Deus. 4. Com esperança nos bons resultados que sempre chegam. Me fez lembrar que quem crê em Jesus jamais será decepcionado. E princípios esses que também regem as nossas lutas espirituais diárias. Efésios 6, 10 ao 20. Aí continuando, versículo 19. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Versículo 20. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Versículo 21. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. Versículo 22. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. A idolatria e sua punição. Versículo 23. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou, desde Bassã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Versículo 24. Estes foram os chefes das famílias da tribo. Éfer, Isse, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes das famílias. Contudo, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e dos seus antepassados, e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos que o próprio Deus havia exterminado de diante deles. Veja só, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e dos seus antepassados e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos, que o próprio Deus havia exterminado de diante deles. Por essa razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é
Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para o território das cidades de Ala, Abor, Ara e para a beira do rio Gozã, onde vivem até hoje. Onde vivem até hoje. Vejamos aqui o que diz a Bíblia King James Fiel, aqui o que está escrito no rodapé, o que diz o comentarista. As tribos que se fixaram a leste do rio Jordão, abre parênteses, Ruben, Gade e metade de Manassés, fecha parênteses, pediram essa região assim que Moisés e os israelitas chegaram à terra prometida. Eles receberam esse território depois que seus homens tinham ajudado Josué a conquistar a terra a oeste do rio. As tribos são discutidas nesse capítulo, desde o sul ao norte. Ruben estava localizado junto ao Mar Morto, um terreno acidentado que combinava com a condição de Ruben. Ele perdeu sua honra como primogênito. Ruben, ele perdeu sua honra como primogênito dos 12 filhos de Jacó, quando cometeu incesto com Bila, uma das concubinas de Jacó, e mãe dos irmãos de Ruben. Gênesis 35, 25. Aí no versículo 6, referindo-se ao versículo 6, uma genealogia rápida e abreviada da tribo de Ruben nos leva a Beera, que teve a desventura de ser líder tribal quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou a tribo para o exílio. Os seguintes reis assírios são importantes para o Antigo Testamento. Salmaneser III não é mencionado na Bíblia, mas lutou contra o reino de Israel ao norte e subjugou o rei Jeú. Tiglat-Pileser III, 744 a 727 a.C., deportou as tribos a leste do rio Jordão e conquistou grande parte do reino do norte. O rei Acás de Judá lhe pagou tributo, segundo Crônicas 28, 1-27. Salmaneser V iniciou a destruição de Samaria, capital de Israel, que foi completada por Sargão, que então deportou as tribos do norte. Senaqueribe, 704 a 681 a.C., conquistou Judá, mas foi interrompido por Deus durante o reinado de Ezequias, quando tentava vencer Jerusalém. Segundo Crônicas 32, 1-23. Esar-Adom contou com o rei Manassés de Judá entre os seus amigos e apoiadores, mas então virou-se contra ele. Assurbanipal foi o último grande rei da Assíria. Mantendo sua aliança com Judá, ele conseguiu subjugar o Egito. Contudo, no final do seu reinado, o balanço do poder passou da Assíria para a Babilônia. Aí, referindo-se aos versículos 9 e 10, assim diz o comentarista: os sucessos anteriores de Ruben tinham permitido que essa tribo se estendesse na direção do rio Eufrates e derrotasse os agarenos. Estes eram ismaelitas descendentes de Agar. Dos versículos 11 ao 17, a tribo de Gade estava localizada ao norte de Ruben. A referência frequente do cronista e outros documentos escritos, considerados pelas genealogias e registros históricos, indica que os escritores bíblicos tinham à sua disposição fontes históricas, e o uso que eles fizeram dessas fontes de informação salienta a natureza da Bíblia como escrito humano e também como palavra de Deus inspirada. Lucas 1, 1-4. Números 21, 14. Agora, referindo-se aos versículos 18 a 22, as tribos orientais combinaram suas forças em diversas vitórias militares e acumularam uma grande quantidade de despojos.
É constante em Crônicas o tema de que, quando o povo procura lutar em sua própria força, Deus não o abençoa. Veja só, quando o povo procura lutar em sua própria força, com seus próprios braços, Deus não o abençoa. No entanto, quando Deus luta na guerra, Deus luta na guerra, seu povo contempla vitórias miraculosas, além da expectativa humana. Seu povo contempla vitórias espetaculares, miraculosas, além da expectativa humana. Assim, quando clamaram a Deus, ele os recompensou. Versículo 23, diz aqui o comentarista: não houve tribo de José. Em vez disso, os filhos de José tornaram-se os antepassados de duas tribos distintas, Efraim e Manassés. A tribo de Manassés ocupou território em ambos os lados do rio Jordão. No versículo 25, essa é a primeira referência à idolatria em Crônicas, embora essa parte da tribo de Manassés incluísse algumas pessoas de destaque. Eles se desviaram de Deus e adotaram a idolatria do povo ao seu redor. Adotaram a idolatria do povo ao seu redor. Mesma coisa nos dias de hoje. Nós vivemos no capitalismo, nós temos uma idolatria ao nosso redor, as pessoas. Então temos que tomar cuidado com os costumes pagãos dos dias de hoje, para nós não copiarmos e também nos tornarmos idólatras. Por isso nós devemos estar sempre nos examinando e vermos se estamos andando de acordo com a palavra de Deus ou se estamos errando. Não devemos copiar a idolatria dos dias atuais. E a principal deus desse tempo é, com certeza, o dinheiro. Então tomemos esse cuidado. Jesus disse: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O apóstolo Paulo disse, através do Espírito Santo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a ganância é idolatria. Pensemos nisso. Aí, referindo-se ao versículo 26, Tiglat-Pileser era um perverso e cruel rei da Assíria. Mas Deus o usou para punir o seu povo por causa de sua idolatria. Tiglat-Pileser era um perverso e cruel rei da Assíria, mas Deus o usou para punir o seu povo por causa de sua idolatria. Muito antes das outras tribos serem capturadas pela Assíria, as 3 tribos orientais caíram nas mãos dos assírios e foram levadas para o exílio. O cronista não deixa dúvida de que isso aconteceu por causa da idolatria deles. Por causa da idolatria deles. Então tomemos cuidado com a idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Vamos adorar a Deus e não outra qualquer coisa ou pessoas. Vamos adorar unicamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.